Seja muito bem-vindo a esta mini videoaula, onde nós vamos falar um pouco sobre segurança do trabalho. Você já acessou a nossa página, chegou aqui pelo link e se interessou nessa área, ou porque você é um profissional da área, ou você está iniciando na área, ou você é alguém que trabalha aí na indústria, trabalha com algum EPI, trabalha com algum risco e se interessou por este assunto. Então, essa mini videoaula, eu estou chamando assim porque ela vai ser realmente curta. A ideia é que ela tenha menos de 10 minutos, que é o primeiro vídeo da nossa série Sem Tempo, Irmão, aprendendo algo em menos de 10 minutos. Então a gente vai falar sobre segurança e uma parte que gera bastante discussão na segurança, que é a questão do EPI, a questão do quando eu aplico o EPI, por que eu uso o EPI, como que funciona. Então, se você é da parte de segurança, já trabalha com isso, é bom dar uma reciclada aí nos assuntos. Se você nunca ouviu falar na hierarquia da segurança, está na hora já de você aplicar isso aí na sua empresa. E se você é um trabalhador da parte industrial aí, que bom que se interessou para você ajudar nisso, mas o principal é você estar ajudando o seu próprio dia a dia e tirar a sua função do risco. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente basear essa videoaula nesse conteúdo que é um post lá da minha página da View de Treinamentos, que fala que o EPI é a última opção. Muitas vezes a gente acha que o EPI ele foi entregue para nós para trabalhar, por quê? Por causa que ficaram com preguiça de fazer algo menos perigoso, porque não quiseram gastar numa máquina melhor, porque estão fazendo mais barato e acham que entregou um EPI. E isso não é verdade. O EPI ele está no final, ele está na base ali, ó, dessa pirâmide invertida, depois de já ter sido feita uma longa análise para tentar diminuir o risco. E muitas vezes até conseguiu diminuir o risco, mas ainda ficou um risco alto e por isso precisa o EPI. E se você não assistiu ainda o outro vídeo que está lá no nosso canal, que está lá na página da View de Treinamentos, o EPI não evita acidente. O EPI ele evita uma consequência mais grave, mas o tijolo, ó, cai igual. O disco que quebra bate igual no olho se você está de óculos. Então, se alguém te entregou o EPI, pode saber que o risco existe e principalmente porque já passou por essa análise aqui, ó. Então, para você que não conhecia, essa é a hierarquia da segurança. Então, são 5 etapas e a última é o EPI. Eu vou falar rapidamente sobre elas. Isso aqui é uma aula que, inclusive, nos meus cursos é uma aula mais longa, é uma aula de vários dias para aprender sobre isso, mas uma base, uma pincelada sobre isso é interessante e é possível a gente fazer, com certeza, em menos de 10 minutos. Então, os 5 passos são esses. E o que seria? O primeiro, eliminar o risco. Mas como assim? Como é que eu vou tirar o risco? Primeiro é você olhar um pouco diferente para essa aplicação que você tem. Então, pode ser que é uma máquina muito antiga que causa esse risco, pode ser que é uma função que pode ser trocada por uma automação, pode ser um produto que é utilizado que talvez não tem necessidade de usar aquele produto. Então, é difícil, porque normalmente o próprio operador já teve essa visão, mas nem sempre. Pode ser que está naquela ideia de continuar fazendo igual sempre foi e não conseguiu eliminar o risco, mas é possível. Então entra muito nessa questão de você analisar com as pessoas do setor. As 5 etapas sempre faça com os trabalhadores do setor. Você é técnico de segurança, você que trabalha nessa área, não tem o conhecimento do dia a dia igual a pessoa que trabalha ali tem. Então é muito importante ter essa conversa com eles. Então pode ser que você vai tirar uma função, talvez vai colocar uma automação, vai colocar uma máquina, vai colocar um robô, mas eu sei que não é fácil. Essa primeira, ela é muito efetiva, porque normalmente você realmente elimina o risco, mas não é tão fácil. Eu entendo que normalmente se fosse possível, já teria eliminado. Mas, a partir da segunda, a partir de substituir por algo menos perigoso, aí já é bem interessante. E às vezes ali realmente foi um pouco de preguiça da parte de segurança, operação, coordenação do setor em fazer esse trabalho. Por quê? Porque vai muito naquela ideia de cortar o rabo do peixe. Sabe essa história do rabo do peixe? Conta a lenda que quando faziam um peixe assado numa família, sempre cortava o rabo do peixe. E aí um dia alguém foi questionar, mas por que a gente corta o rabo do peixe? Não, porque a mãe fazia assim. Porque a avó fazia assim, porque a bisavó fazia assim. Quando foram descobrir, é porque a bisavó só tinha uma forma pequena e tinha que cortar o rabo do peixe, senão não conseguia assar o peixe. E continuaram cortando de geração em geração. Então talvez estão fazendo porque sempre foi assim, e essa cultura do sempre foi assim,
é um perigo para a empresa, que pode ser que você consiga trocar talvez um thinner que está sendo usado só para limpar alguns equipamentos por um produto químico menos agressivo. Talvez um processo que utiliza um solvente que é extremamente perigoso, você pode procurar um outro produto químico base água que seja menos agressivo, ou talvez um procedimento com uma máquina muito velha você consegue trocar por uma mais nova. É possível. Ou um andaime que causa risco para fazer uma manutenção, você consiga colocar uma plataforma física. Muitas vezes é possível fazer essa análise, mas então exige essa análise com o setor, com as pessoas. E muitas vezes você vai precisar fazer perguntas óbvias, fazer aquela questão do porquê é feito assim. Quem que padronizou dessa maneira? Às vezes não tem como trocar, e tudo bem se não tem como, mas às vezes tem. E numa empresa média, uma empresa grande, tem muito processo que está sendo feito da mesma maneira há muito tempo, porque ninguém foi questionar se daria para mudar. Hoje em dia tem muita tecnologia, pode jogar aí numa inteligência artificial o processo e perguntar se não tem outras maneiras, tem como fazer isso sim. Se não tem como, vamos partir para a nossa terceira, que é aplicar um controle físico, que é a questão aqui, estamos na terceira parte da nossa pirâmide, que são os chamados controles de engenharia. Então aqui seria você instalar um exaustor para tirar uma contaminação do ar, uma barreira física para você, por exemplo, uma questão de um setor de solda, ou uma questão que trabalha com lixadeira, corte, produz muita faísca, tem o perigo para os outros setores, ou colocar uma barreira acústica numa máquina. É você realmente colocar algo físico, instalar alguma coisa. Muitas vezes exige também o investimento, então não é tão simples, mas também é possível. Pesquise, pegue o procedimento, se você não tem muito conhecimento, e joga na internet, pega aí o trabalhador, conversa com ele, um trabalhador mais antigo do setor, um mais novo, troca uma ideia que muitas vezes é possível colocar assim essas barreiras físicas, esse controle físico, para você estar melhorando esse trabalho, diminuindo o risco. O quarto, que já é muito utilizado, mas tem maneiras talvez melhores de fazer, que é você criar uma padronização, criar um treinamento, criar um DDS, que é aquele diálogo diário de segurança, criar um POP, que é um procedimento operacional padrão, uma IT, que é uma instrução de trabalho, padronizar e deixar isso padronizado de uma forma atrativa. Então, por exemplo, você vai pegar e criar um POP, não precisa ser um documento que ninguém consegue ler. Pode ser com muitas imagens, pode ser 2, 3 páginas com imagens do acidente acontecendo, pode ser um vídeo que você vai conseguir passar para o setor. Hoje em dia, todas as empresas têm um grupo de WhatsApp para mandar aviso, então você pode mandar também lá uma padronização, uma questão, você tem um grupo do setor. Então tem maneiras hoje em dia mais atrativas de criar um treinamento, criar uma padronização, de você colocar essa ideia para o setor. Passou pelas 4 etapas, ainda assim tem um risco grande ou não conseguiu eliminar o risco, aí sim está aqui, ó, vai adotar o uso do EPI, vai adotar o uso do óculos, a luva, o avental de couro, de raspas, o mangote, tantas coisas tem para fazer, mas faça. Se a sua empresa já faz, continue fazendo. Se você nunca ouviu falar nisso aqui, você trabalha na área de segurança, comece a aplicar e faça isso aqui realmente escrito. Registre isso aqui. Vai num setor onde você vê que tem um risco, pega pelo histórico aí de acidentes que você teve, vai lá e conversa com eles. Vamos tentar eliminar o risco, como seria possível? E conversa, faz. Sabe aquela ideia? Eu não gosto muito do clichê de pensar fora da caixa, mas tira o pessoal do setor. Ou algo que nem sempre dá certo, mas quando dá um resultado muito legal, que é você levar pessoas de um setor no outro. Então você pega o pessoal do acabamento, o pessoal da pintura e leva na montagem. Leva o pessoal da usinagem lá na preparação de material. Ou às vezes pega o pessoal do administrativo, vamos visitar a linha. E aí você consegue colocar isso aqui como se fosse uma prova, um exercício legal aí para CIPAT, para você trabalhar, colocar algo diferente de fazer esse exercício com os setores da empresa. E outra coisa muito importante é você imprimir isso aqui e ter isso aqui de conhecimento de todos os setores para saber que se você está entregando um EPI, pode saber que realmente precisa, porque passou por todas essas análises. Então, muito sucesso para você aí no seu trabalho e siga a hierarquia de segurança.